tirar dúvida. Qualquer dúvida no desenvolver da aula, pode erguer a mãozinha lá no chat, que eu dou uma olhadinha, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar hoje, gente, é algo muito importante para o nosso desenvolvimento do nosso negócio. A gente vai falar sobre nicho de atuação e público-alvo. Dá uma joinha se já está aparecendo para vocês no slide. Certinho? Ótimo. Então, vamos lá. Essa parte do nosso negócio, a gente falou sobre vários assuntos até agora, né? A gente falou sobre o autoconhecimento, sobre a mentalidade que nos bloqueia, a negativa, a mentalidade positiva, que são aquelas limitações, né? Se a gente não souber lidar com essas limitações, a gente não consegue viver do nosso negócio, né? Muitas pessoas são profissionais excelentes, mas por não saber lidar com as emoções, não saber lidar com os pensamentos, né, aquelas crenças limitantes, acaba se bloqueando, né, na hora de criação, na hora de falar com o cliente, na hora de prospectar cliente, ou até mesmo na hora de fechar um projeto, né, isso é muito importante. Inclusive, se a gente não tem esse domínio das nossas emoções, quando um cliente ou uma outra pessoa vem com algo negativo, nos bloqueia completamente, tanto na hora de criar conteúdo. Por exemplo, você faz lá um conteúdo, um vídeo lá para o seu Instagram, e de repente alguém faz um comentário. Eu vou fazer um exemplo do que fizeram comigo alguns anos atrás, tá? Da minha segunda gravidez, eu tive um estresse muito grande, por conta que a minha filha ela veio falecer, a gente ficou muitos meses dentro do hospital, né? Ela teve câncer, e por conta disso, das minhas emoções estarem muito abaladas, eu tive uma perda muito grande do cabelo, né? Eu quase fiquei careca. Só que isso não me impedia de ir para as redes sociais e fazer conteúdo, né? Então, por mais que eu passasse um creminho, o cabelo ficava horrível, né? E uma pessoa vendo os meus conteúdos, ela deixou lá um comentário. Ela escreveu assim: antes de você falar de organização, dá uma arrumada no seu cabelo, tá horrível, né? Ela fez esse comentário lá no meu conteúdo. Aquilo ali acabou comigo, né? Eu não estava emocionalmente preparada, eu parei de gravar, eu parei de fazer postagem que mostrassem o meu rosto, mostrassem a minha cara. Então, quando a gente decide ter o nosso negócio, a gente precisa cuidar do nosso emocional primeiro. Se a gente não cuida do nosso emocional, a gente, em algum momento, vai desanimar, a gente vai cair, né? Vamos falar, poxa vida, aquela pessoa realmente tem razão? Eu não sou profissional, né? Eu preciso cuidar da minha cara, preciso cuidar do meu cabelo para depois ir falar de organização, né? Então, eu acreditei naquele comentário, de uma pessoa que eu nunca vi na vida, que nunca mais eu tive contato. Ela simplesmente passou lá no conteúdo e deixou esse comentário maldoso, e eu filtrei, eu coloquei isso dentro de mim, deixei isso criar raízes. Eu fiquei muito tempo sem conseguir produzir nada, né? Então, eu dei uma boa regredida no meu caminhar, na minha profissão. Então, foi aí que eu fui procurar entender e desenvolver essa mentalidade, né? Porque para mim ter essa aparência, aparência não, essa visibilidade, né, pública, né, de ir para as redes sociais e dar minha cara a tapa, né, de ser julgada, criticada, nem sempre a gente vai ser aplaudido, né, nem sempre o cliente vai nos tratar bem, então a gente precisa cuidar do nosso emocional. Então, é importante que vocês assistam a aula, as outras aulas e vá fazendo passo a passo, porque a gente está aqui desenvolvendo uma mentalidade de uma empreendedora que sabe a hora de deixar o emocional lá na gaveta, lá de fora, e ir para frente com tudo, tá? Sabendo as armas que vai usar, tá? Na aula anterior, a gente falou de alguns inícios para iniciar aí a mentalidade empresarial, e depois que vocês fizerem essa parte, assistirem essa aula e escrever tudo certinho, aí sim a gente vem para um momento que é agora, que a gente vai estar definindo o nosso nicho de atuação do nosso público-alvo. Eu já falei isso várias vezes, já falei no curso de formação da personal, você que é minha aluna, já falei isso, falo isso nas redes sociais, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais profundo, tá? O que é nicho de atuação e o que é público-alvo, tá?
Isso é muito importante para que a gente consiga prosperar e ter sucesso como profissional. Não tem como você ter sucesso se você não tem isso definido, porque você acaba não tendo uma comunicação muito clara e as pessoas não vão entender o que você faz, você não vai conseguir criar conteúdo, você não vai criar serviços, não vai conseguir criar toda a sua comunicação que vai gerar resultado, que vai trazer vendas, porque quando a gente define o nosso nicho e entende quem é o nosso público, a gente tem uma comunicação tão clara que a pessoa, quando chegar no nosso perfil, quando a pessoa olhar a nossa fala, ela vai falar, eu realmente preciso da Rose, eu preciso do produto dela, tá? Então, isso é fundamental. No começo foi muito difícil para mim entender isso, né? Eu sabia o que era nicho, eu sabia o que era público-alvo, mas eu não conseguia saber os passos para me chegar nisso. Eu falei, mas como que eu vou, né, chegar nesse espaço? Então, aqui a gente vai precisar ter um conhecimento, uma avaliação da onde a gente quer atuar, o que a gente quer fazer, tá? Então, eu até coloquei uma frase aqui, ó, ter um nicho e definir um público-alvo são elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso. Então, se eu não tenho isso definido, eu falo para muita gente e acabo não atingindo ninguém. Então, dá aquela frustração porque você não vai ter retorno. As pessoas não vão saber para quem você está vendendo, né? Ou se ela precisa do teu produto. Tá? Então, vamos prosseguir aqui. Vou só diminuir a telinha. Então, o que é um público-alvo, gente? Para mim definir o meu nicho de atuação, eu primeiramente preciso entender o que é público-alvo, tá? Então, público-alvo, ele significa identificar, você vai identificar quem são as pessoas que você deseja alcançar e atender com seus serviços e habilidades. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender quais são as pessoas que você quer atender, tá? E para você definir esse público-alvo, o que é um público-alvo? É uma forma mais abrangente da gente falar sobre um determinado público, tá? Eu vou dar o meu exemplo, um exemplo da minha área de atuação. Qual é o meu público-alvo? São mulheres, esse é o primeiro fator, tá? Você vai definir para quem que você quer atender, mulher ou homem? Os dois ao mesmo tempo. Então, o primeiro ponto que você precisa definir aqui. Quem é esse público? Mulher ou é homem? Tá? Então, anota aí. Tá com papel, caneta? Qual é o seu público-alvo? Coloca aí, público-alvo. Qual é o primeiro ponto? Mulher? Você vai atender mulheres? Vai atender só homens? Ou você vai atender os dois públicos? Isso já é o primeiro passo para você definir o seu público-alvo, tá? No meu caso, o meu público-alvo são mulheres, né? Quem são essas mulheres? Mulheres que estão na faixa dos seus 27, 28 anos até 45, 47 anos. Essa é a faixa etária do meu público-alvo. Então, que tipo de mulher você quer atender? Se for, por exemplo, você definiu que você vai atender só mulheres. Então, aqui a gente já tem uma comunicação clara. Você vai falar com mulheres na sua redes sociais, nos seus workshops, você vai direcionar a tua fala para a mulher. No meu caso, eu direciono para as mulheres. E qual é a faixa etária que você quer atender? Você quer atender público jovem? Você quer atender os idosos? Você tem gabarito para atender esses dois públicos? Ou você vai ficar na faixa etária de adultos, mais adultos? Então, a segundo ponto aí, segunda informação para achar o seu público-alvo, faixa etária. Isso vai levar muito em conta o seu estilo de vida, as suas habilidades, com quem você consegue falar melhor. Por exemplo, eu não tenho muita paciência para falar com idoso, porque idoso é teimoso. Idoso, quando ele bate o pé, ele não muda a sua, a sua, a sua decisão. Então, você tem que ter ali muita paciência, muita habilidade para estar atendendo esse público. Eu fiz um projeto com uma senhora de 73 anos. Gente, assim, foi assim, bem cansativo, né? Eu falei, eu não quero mais atender idoso, não quero mesmo, porque quando dava 2 horas da tarde, ela olhava para mim e falava assim, pô, estou cansada, vai embora, amanhã a gente continua. Eu falei, e agora? Tem que ir embora, né? Não dava para continuar.
né? E eu tinha planejado um projeto de executar o projeto na casa dela de 5 dias. E aconteceu que eu fiquei mais de 15 dias lá por conta dessas decisões dela. Estou cansada, eu não quero mexer nesse armário. Você não vai mexer aqui. Aqui não, aqui só eu mexo. Então, assim, ali eu entendi, depois que eu fui sentar, verificar, olhar as experiências que eu já tive, eu entendi que eu não queria atender mulheres de 40, acima de 50 anos. Né? Eu queria atender mulheres com quem eu conseguisse manter essa comunicação mais clara, poder conversar de uma forma mais produtiva. Então, o segundo ponto para você definir o teu negócio, né, para quem você vai vender o teu serviço, é a faixa etária, tá? Então, anota aí. Qual a idade do teu público, né? De quanto e quantos anos você vai atender esse público? Pronto? Terceiro ponto, para a gente identificar esse público-alvo. Região demográfica, né? No meu caso, eu não tenho uma limitação demográfica, porque eu atendo no Brasil inteiro. Eu tenho alunas no Sul, tenho alunas no centro do país, tenho alunas no Norte, Nordeste, então a minha presença é online. O meu serviço eu consigo entregar online, né? Então, eu tenho vários serviços de mentoria, tenho meus cursos e tenho também o meu serviço presencial. Então, agora você vai olhar para o seu negócio e falar assim, eu quero atender só online ou presencial? Ou os dois? No meu caso, eu atendo os dois. Então, você vai anotar presencial e online, tá? Se você anotou os dois, você vai colocar na frente do online. Que tipo de serviço você vai oferecer online? Isso precisa estar muito claro, tá? Para você poder trabalhar na estruturação e na execução dos seus serviços e produtos que você vai vender. Depois a gente vai desenhar cada serviço de vocês. Vamos desenhar os teus produtos, criar a sua esteira de serviços, tá? Entender esse público-alvo vai ajudar você a definir o seu nicho e a desenhar de uma forma bem clara o serviço que você vai oferecer dentro do seu negócio, tá? Então, no online, você colocou aí, eu vou oferecer isso, isso e isso. Agora eu vou atender presencial. No presencial, qual é, até onde você consegue... esqueci a palavra agora, gente. A limitação demográfica, tá? Até quantos quilômetros você vai atender? Exemplo, eu moro numa cidade bem distante da capital de São Paulo, mas eu atendo os meus clientes presenciais de organização, eu atendo eu não sei falar quilômetros, mas eu gasto para chegar até a casa desses clientes, em média, 1h30, 2 horas, né, de viagem até chegar lá, tá? Então, você está disposto a isso? A gastar 2 horas para chegar no teu cliente? Né? Ou não? Eu prefiro atender os clientes que estão à minha volta, né? Que eu venha gastar aí mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, no máximo estourando 1 hora. Então, o próximo passo é esse, definir a região demográfica, até onde você vai atender, se for presencial. Quem vai atender presencial? Viviane, Tainara, presencial. Oi, Adriana, boa tarde, estou te vendo, que bom que você está aqui. Que bom que deu para você vir. E vai atender presencial aí, coloca aí até onde você vai atender, tá? Isso é muito importante, porque na hora que a gente for produzir Oh, lá... desculpa aí, viu o atraso, estava fazendo uma conversa, outra pessoa no celular, né? Uhum. Mas vamos que vamos. Não, eu pretendo trabalhar de casa, né? Então, eu Vai não fazer o pretendo online. atender. Fiz meu escritório aqui nos cômodos da casa e Físico, pretendo né? atender aqui. Mesmo porque meu Físico. trabalho é um trabalho um pouco também de pesquisa. Às vezes a pessoa me manda uma pergunta, a contabilidade ela é muito ampla, ninguém sabe tudo, na verdade, né? E cada município trata de um jeito como a gente tem que trabalhar. Então, Tem muitas lei vezes o trabalho diferente, exige né? uma pesquisa, não dá para você ter a resposta pronta, muitas vezes. Uhum. Então dá para ser praticamente tudo online, né? Uhum. Desculpa o Isso é... atraso aí, mas... Não, que isso.
O online é bom que a gente consegue atender um número maior de pessoas, né? E o gasto financeiro é muito menor do que o gasto presencial, tá? Quando, por exemplo, eu vou fazer vou criar o valor de um serviço online, eu consigo colocar um valor mais acessível. E quando eu faço uma organização presencial, eu já não consigo dar descontos, né? Por exemplo, vou fazer uma organização, fiz agora, recentemente, a organização de um closet, e no início, assim, na conversação, ela me pediu um desconto, se eu podia fazer por R$ 1.200. Eu falei, não, não tem como, né? Não tem como. Eu cobrei dela R$ 2.150, né? Eu falei, era 2.500, eu falei, o máximo que eu consigo baixar aqui, deixar para você é R$ 2.150, né? E aí eu tive que usar outras habilidades para convencer ela a fechar o projeto comigo. Então, quando é presencial, a gente precisa ter consciência dos nossos gastos, né? Quais são os gastos? O gasto de transporte para chegar, né? De chegar até a casa da pessoa, o gasto que você usou para captar esse cliente, né? Qual foi a forma que ele chegou até você, os gastos de materiais, sua alimentação, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho gasto com babá para cuidar do meu filho, eu tenho um gasto com assistente, quando eu levo assistente, eu tenho um gasto com os materiais, né, que eu levo, as ferramentas que eu levo para trabalhar, que tem alguns produtos organizadores que eu já levo comigo, que já fazem parte da minha organização. Então, tudo isso tem custo, né? Então, a gente precisa ter essa ideia para que a gente possa criar nosso serviço, né, e precificar da forma correta, tá? Então, o quarto ponto que eu falei, né, é a região demográfica, tá? Até onde você quer atender, né, dentro aí da sua região. Feito isso, né, você vai definir que tipo de serviço você vai oferecer para essas pessoas. O que eu vou oferecer? Dentro da sua área, dentro da sua área de trabalho, qual é a sua maior habilidade? Tá? Eu preciso saber qual é a minha maior habilidade. Eu vou dar o meu exemplo. A minha maior habilidade hoje é trabalhar com organização de closets, né? Eu sou muito criativa nessa região, então eu invisto muito em divulgação. Eu não divulgo muito isso no Instagram, mas eu faço divulgação por fora, né? Outros meios, eu uso o Google para divulgar. Então, a minha maior habilidade na questão do presencial é a organização de closet, tá? Então, eu vendo o quê? Mais closets. Eu faço outro serviço? Faço. Mas a minha habilidade maior é essa. E no online? Ensinar. Eu tenho a habilidade de ensinar, né? Então, eu foco nesse serviço. Então, qual sua maior habilidade? Escreve aí. Porque quando você entende qual é a sua maior habilidade, você vai encaixar ou criar o serviço que você vai oferecer, tá? Feito isso, qual é a transformação que você quer fazer? E para mim entender o meu público, eu preciso entender que transformação que eu quero levar. O que o teu serviço vai transformar? Exemplo. Exemplo, a Viviane. Ela quer trabalhar com organização de closets, vamos dizer assim, tá? O que a tua organização vai transformar a vida desse cliente que a outra personal organizer não vai fazer? Sabe? É o ponto, o seu diferencial que vai chamar a atenção desse público. Porque a gente tem vários profissionais que exercem a mesma função, mas existe o nosso diferencial, existe a transformação que nós fazemos que vai fazer a pessoa olhar para você, vai chamar a atenção. E quando você entende qual é esse diferencial, você vai atingir o público certo. Então, você não fala para muitos, você tem uma comunicação mais fechada, tá? Tá dando para entender até aqui?
Então, vamos seguir aqui. Agora, vamos entender um pouquinho mais a fundo, né, na parte mais teórica, mais didática, o que é esse público-alvo, tá? Qual é o objetivo de você ter esse público bem definido, tá? Quando você tem um público-alvo definido, você tem um direcionamento mais eficaz. Por quê? Quando você sabe exatamente para quem você fala, né, quem é esse público que você quer atingir, você vai adaptar toda a sua mensagem, toda a sua fala, todos os seus posts, todas as suas lives, né, todos os seus vídeos que você for fazer, você vai direcionar essa mensagem de forma mais estratégica para esse público. Então, fica muito mais fácil na criação de conteúdo, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falam assim, Rose, eu não tenho ideia do que colocar nas minhas redes sociais. Eu não sei o que eu coloco lá. Então, quando eu conheço o meu público, eu começo a entender como ele se comporta, quais são as dores dele, quais são as necessidades dessa pessoa, né? E quando você sabe o comportamento desse público, né? Por exemplo, são mulheres que têm uma estabilidade financeira, ou são mulheres que estão no meio termo, né? Uma classe média, que trabalham e precisam de uma organização porque elas não têm tempo. Qual é a finalidade, né, do teu serviço, né? Por exemplo, se você vai atender um público da alta sociedade, qual é o sonho desse público? Né? O que ela busca através da organização? O que ela busca através do teu serviço? Agora, se o meu público-alvo são mulheres que trabalham, que estão ali na meio termo, né? Não são nem da alta sociedade, nem classe baixa, mas é uma classe que, por exemplo, é gerente de banco, mas que trabalha muito e não tem tempo, né? Então, qual vai ser a minha mensagem para esse tipo de público, né? E que essas mulheres, quais são as dores das mulheres que trabalham muito e ao chegar em casa, né? O que eu posso oferecer para essas mulheres? Exemplo, que tipo de serviço eu criaria para vender para um público de mulheres por exemplo, que tem lá o seu negócio, é gerente de banco, tem loja e fica pouco tempo em casa. Eu ofereceria para elas, além da organização, eu colocaria na chamada, né, um treinamento para a funcionária que fica na casa, porque ela não está em casa, né? Então, qual é a dor dessas mulheres? Porque as empregadas que estão lá não conseguem limpar a casa inteira, não conseguem manter a casa organizada. Então, quando eu identifico o público, eu começo a imaginar, eu começo, né, pensar como é a vida dela na casa dela. O que ela faz? Né? Quais são as necessidades dela? E com base nessas necessidades, eu adapto a minha mensagem, crio serviços que vão resolver a dor dessa pessoa e vou usar a minha comunicação nas minhas estratégias de marketing, na minha estratégia de captação de clientes, né? Que nem a Adriana, ela é contadora. Exemplo, se a Adriana ela chega nas redes sociais e começa a falar para todo mundo, então fica muito mais difícil a captação de clientes. Agora, se a Adriana fala assim, a partir de hoje eu vou atender só mulheres, definido um público. Aí ela fala assim, agora eu vou atender mulheres que estão naquela faixa de construindo a sua empresa. A empresa está nascendo, né? Mulheres que estão ali empreendedoras, né? Estão iniciando o empreendedorismo. Então, quais são as dores de quem está empreendendo? Qual é a dificuldade? Vamos listar algumas dores aqui. Não saber as obrigações de um MEI, não saber se tem que emitir nota ou não, quanto que ela vai gastar, né? Vai pagar imposto, tem que fazer imposto de renda ou não, quanto que ela vai ter que pagar mensalmente, como que funciona a DAS, né? Para quem é MEI. Então, são questionamentos que só uma mulher que está iniciando um negócio, microempreendedor, que tem essa dor. Então, quando a Adriana definindo isso, qual é a mensagem que ela começa a falar? Como abrir o seu MEI? Quais são as obrigações do MEI? Né? O MEI deve ou não emitir nota? Né?
E aí ela vai começar a falar das dores. Então, quem está nesse grupo começa a prestar atenção na Adriana, começa a prestar atenção na comunicação dela e, consequentemente, consumindo os conteúdos, passa a ser o seu cliente, tá? Tá dando para captar a mensagem, gente? Então, quando a gente define aqui o nosso público-alvo, né, fica muito mais fácil atender as necessidades, criar essas necessidades e eu sabendo especificamente as necessidades, eu vou adaptando toda a minha comunicação. Tudo que eu for fazer é baseado nessas pessoas, né? Então, não fica uma fala abrangente, né? Por exemplo, eu sou personal organizer e pronto. Então, eu não consigo expressar a dor de alguém específico. Então, dentro da organização profissional, existem várias vertentes, né? Por exemplo, uma forma de identificar um público-alvo dentro da organização profissional. Por exemplo, focar no público de mudanças, pessoas que estão se mudando. Então, quando eu defino que eu vou atender somente pessoas do público que está em mudança de residência, então eu vou organizar toda a minha empresa, o serviço, as minhas esteiras de serviço, a minha comunicação, as minhas postagens, tudo voltado para esse público. E quais são as dores desse público? Então, o que eu vou falar? De perder, quando vai fazer a mudança de uma residência para outra, quais são as dores? Perder algum item, a mudança chegar na outra casa quebrado, né? Ou, por exemplo, teve uma mudança que a gente fez que não foi embalado quando eu fazia essa parte, né? Quando eu trabalhava com mudança. A transportadora demorou para pegar as coisas que era de um estado para o outro. As caixas chegaram totalmente encharcadas porque foi armazenado. A internet está ruim aqui, peraí. Ô, Tá Rose, mas travando aí, tem tá então, muitas normal? pessoas assim, que tipo assim, se a gente se redirecionar tanto, não sei se pode parar para fazer pergunta agora. Não, pode É, falar. então, tipo, se a gente redirecionar tanto, será que a gente vai conseguir o número de pessoas porque dá para a gente preencher nossa agenda, entendeu? Com certeza. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você está fazendo online. Quando você vai fazer um anúncio, por exemplo, para ter uma ideia mais fácil para você entender, tá? Por exemplo, quando eu vou gerar um anúncio dentro do Instagram e eu faço essas observações lá dentro, coloco essas observações, que eu coloco lá, atender só mulheres, atender só microempreendedor, aí depois eu coloco lá, de idade a tal idade, só mulheres que estão iniciando seu negócio. Sabe quantos que dá o número de pessoas? 1.500.000 pessoas. Você entendeu? Então, é muita gente. É que a gente não tem noção de quantidade, mas é muita gente. Quando você fala de uma forma mais abrangente, o que acontece? Fica muito mais difícil trazer pessoas para o teu negócio. Quando você foca num único nicho, fica muito mais fácil você vender. Por exemplo, quando eu estava trabalhando só com mudanças residenciais, a minha agenda era praticamente lotada. Todas as pessoas que chegavam até mim eram desse nicho, sabe? Então, quando você faz a sua comunicação para um determinado grupo, não é uma pessoa, tá? É um grupo de pessoas, então o que acontece? Você viraliza, fica muito mais fácil de você ser notada, porque você fala de um único serviço, né? Então, por exemplo, lá nas redes sociais, se você coloca que você faz um monte de coisa, então toda hora está chegando pessoa, por exemplo, chega a pessoa que vai precisar de mudança, mas você está falando de organização de bebê. Ela vai embora, porque você está falando de organização de bebê, mas ela era o seu público, você também faz isso, tá? Então, não que você não vá prestar esses serviços. Por exemplo, eu presto vários serviços que eu não divulgo, mas que eu vendo para os meus clientes que já são fixos. Eu ofereço outros serviços, eu falo, olha, ele me contrata por um determinado serviço, só que aí, depois a gente traz
Você não acaba o seu relacionamento ali depois que ele compra algo de você. Você continua sempre em conexão com ele, mandando mensagem para ele, mostrando os outros serviços que você tem, né? Então, para a captação de clientes, quando você define esse público, né, você tem uma comunicação mais eficiente e você consegue gerar mais clientes. Eu tinha essa ideia no início da carreira de falar para muitos e encher minha agenda, mas não funcionou, não funciona. E isso, depois de bastantes estudos, isso é bem comum, né? Se você se deparar, se você for fazer uma pesquisa, você vê que as pessoas estão se posicionando para atender um público, né? Por exemplo, um salão de beleza que foca lá em alongamento de cabelo, só faz alongamento, ou aquela clínica de estética que focaliza só na parte de lipoaspiração, ela faz outras coisas, mas ela foca naquilo, na divulgação daquilo. A gente não tem noção da quantidade exata de números, mas é muita gente. Se você for olhar na Grande São Paulo, quantas pessoas são hoje microempreendedoras? Né? Faz uma pesquisa, vai lá no Google e coloca a quantidade de pessoas que estão abrindo seu negócio agora. É muito grande. É muito grande, Adriana. Hoje tem mais gente abrindo negócio do que gente na CLT, porque hoje o emprego não está fácil. As condições de empregabilidade é muito ruim, né? A questão de benefícios. Antes, quando você entrava numa empresa, era bom porque você tinha benefícios. Hoje está tudo enxuto, né? Tudo, sabe, eles reduziram a quase nada. Então, as pessoas estão apostando no empreendedorismo. Então, quando agora dá medo, Adriana, eu sei que você está sentindo. E se eu focar num único público e ninguém aparecer? Mas vai aparecer. Vai, porque essa é a estratégia do microempreendedor hoje, né? Da parte de criar uma empresa, de ter o seu próprio negócio. É isso que está dando certo hoje, né? Isso que eu estou trazendo para vocês aqui é algo que eu estudei, é algo que eu fui direcionada, fiz outros cursos, fiz mentoria para que eu pudesse fazer o meu negócio e começar a alavancar, né? E eu também fiquei nessa defesa, eu fiquei com medo, né? Eu falava assim, e se não der certo? E se ninguém vir até a mim? E se eu não conseguir fechar cliente, né? Mas dá certo sim, tá? Deixa o medinho assim de lado, faz o passo a passo que eu vou ensinar aqui, que vocês vão ver que vai dar certo com certeza. Senão estava aqui falando, não, tá. Então, vamos lá. Público-alvo. Quando você define esse público, então você vai o quê? Aumentar as suas chances de ter sucesso, né? Porque você está direcionando todos os seus esforços de maneira mais eficiente, né? Então, você fica muito menos estressada na hora de criar conteúdo. Você não tem que ficar toda hora inventando algo para você falar sobre o seu trabalho. Então, você vai direcionar sua comunicação para esse público, porque você já vai fazer a listinha das dores dele, das necessidades dele, e vai só o quê? Adaptar o teu serviço, adaptar a tua entrega, a tua comunicação nas redes sociais, como que você vai apresentar isso também no offline, né? No cara a cara, no boca a boca. Bom? Então, continuando aqui. Deixa eu só mudar vocês de lugar. Então, quando você define esse público-alvo, você tem uma personalização do teu serviço, né? Então, ao conhecer bem o seu público, você vai personalizar a sua abordagem, vai oferecer soluções sobre medidas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com mentorias, né? Qual é o meu público-alvo? São personal organizers e mulheres que estão em início de carreira. Então, o meu público. Então, tem uma esteira de serviço. Eu ensino uma profissão para as pessoas. Da profissão, eu ensino a iniciar o seu negócio, e assim a gente vai caminhando numa esteira de serviço, levando essa pessoa a consumir os nossos serviços. Então, quando você define o seu público, então você consegue criar soluções. Então, você está lá, focada no público-alvo. Então, você olha só para ele e, com base nele, você vai criando toda a tua esteira de serviço. Né? O que eu vou oferecer para esse serviço? Eu vou oferecer um produto que vai solucionar essa dor,
eu vou criar outro serviço que vai solucionar esse tipo de dor, aí você vai criando a sua esteira, né? Então, isso você consegue ter vários produtos para oferecer, mas para aquele público específico, tá? Então, o que acontece? Você cria uma conexão mais profunda, você começa a ter autoridade dentro da tua área, você começa a ser, você vai se especializando naquele assunto, né? Qual é o assunto que você mais entende hoje dentro da tua profissão? Então, é isso que você vai trabalhar, vai estudar, para que você consiga criar mais soluções para que os clientes eles venham sair satisfeitos com o teu serviço e assim gerar toda essa conexão de entrega de valor, né? Porque quantas pessoas vão contratar você e por você se especializar naquele determinado assunto da empresa ou do closet, ou se você vai fazer mentoria, consultoria, se você vai atender o público de mulheres empreendedoras, se você vai atender o público da alta sociedade, então você vai entendendo qual é a necessidade desses públicos e você vai estudando, se especializando, né? Então, o que acontece? Você gera maior confiança no que você está entregando, há aumento da satisfação dos clientes, os clientes começam a indicar o teu trabalho, né? Começa a vender o teu serviço naturalmente, tá? Então, a oportunidade de crescimento, quando a gente define o nosso público-alvo, é muito maior, porque ela permite que você identifique melhor as oportunidades de mercado. Então, você começa a estudar o mercado que você trabalha. Qual é a necessidade desse mercado? O que está faltando nesse público que eu estou trabalhando? O que os outros profissionais não estão entregando, né? E eu vou buscar ali, né, um buraco dentro desse público, dentro da entrega dos meus concorrentes, o que eles não estão entregando, e vou criar um serviço personalizado para esse público-alvo, né? Então, a chance de crescimento aqui é muito maior, né? Porque aqui você vai identificar melhor as oportunidades dentro do mercado, quais são as demandas existentes para esse público-alvo, né? Como que você vai poder atender de uma forma mais personalizada, uma forma mais eficiente, né? E com todo esses pontos que a gente vai colocando, você vai se tornando um especialista, né? Porque você não fica toda hora estudando uma coisa, você está focado num único ponto e ali você vai se aprofundando naquele assunto e se especializando, né? Isso pode levar a novas ideias, surge parcerias, porque você vai conseguir ter uma visão mais ampla desse público, da necessidade desse público, né? E possibilidade de você expandir como profissional na sua carreira, tá? Tá ficando claro para vocês? Quando a gente não define o público, a gente fica um pouco perdida na hora de oferecer o nosso serviço, né? Então, isso é fundamental, tá? Então, o público-alvo é você identificar se você vai atender mulher ou homem, ou os dois, faixa etária, área demográfica, o que mais que eu falei, gente? Área demográfica e nível de... Distância, né? É a da área demográfica, distância, né? online ou presencial, ou os dois. Então, aqui você já vai anotando. E com base nessas informações, você vai tendo ideia do serviço que você vai prestar, tá? Depois que a gente identificou o nosso público-alvo, a gente agora vai definir o nosso nicho de atuação, né? Qual é o seu nicho de atuação? O que é nicho, gente? Ter um nicho significa identificar uma área mais específica, tá? Você está dentro de um grupo, que é por exemplo, mulheres empreendedoras, vamos dizer assim, tá? Aí, dentro desse grupo de mulheres empreendedoras, você vai identificar qual é o seu nicho de atuação, né? Qual vai ser a sua área específica, né, que você vai trabalhar, né? Qual é a área que você vai se especializar? Qual é a área que você vai virar um expert nisso, um expertise nisso, tá? Em vez de ficar tentando aprender um monte de coisa de forma abrangente, de desenvolver um monte de habilidade. Ou seja, quando você define um nicho de atuação, você passa a se focar num único serviço em si. Vamos dizer assim, por exemplo, eu sou personal organizer, tá? E essa é a minha área de atuação, o meu público-alvo, personal organizer, meu público-alvo.
Dentro de todo esse público, existem várias vertentes, né? E qual que eu identifiquei um buraco dentro do meu mercado? Qual é o buraco que eu encontrei? Que as mulheres, quando terminavam os seus cursos de organização, isso também olhando para dentro do meu curso, né, das minhas alunas, eu percebi que elas terminavam o curso, mas não tinha habilidade e entendimento de como criar o seu negócio, né, de como fazer isso funcionar de verdade. E quando você não sabe fazer isso, aí você fica meio perdido. Onde eu vou arrumar cliente? O que eu faço agora que eu terminei o curso? E eu comecei a observar dentro do meu mercado, né, dentro do meu público-alvo, que os outros profissionais, como eu, não estavam oferecendo esse apoio, né? Se tem alguém oferecendo, é muito pouco. Então, eu falei assim, então eu vou trabalhar agora com isso. Vou vender mentorias, vou vender algo mais específico para essas mulheres. E está dando super certo, tá? Então, quando você define um nicho, o nicho é você olhar para dentro do mercado que você está inserido, você vai olhar para os seus concorrentes e vai olhar e vai casar, tá? Você vai olhar para os seus concorrentes, vai olhar para o seu público-alvo e vai ver a necessidade desse público que não está sendo atendida. É aí que nasce o nosso nicho. Exemplo, a Viviane trabalha com organização e ela quer atender o público da alta sociedade. Dentro desse público, Viviane, você vai fazer o quê para identificar o seu nicho de atuação? O que os personagens organizer que atende a alta sociedade não está entregando? Qual é a necessidade desse público que os seus concorrentes não estão fazendo? E é aí que nasce o nosso nicho. Tá? E como que eu vou fazer isso? Pesquisa. Eu preciso fazer pesquisa. Eu preciso conhecer o mercado. Eu preciso identificar os serviços que os meus concorrentes estão entregando. Né? Então, você vai fazer o quê para identificar esse nicho? Para você criar o seu nicho, para você criar a sua especialidade de forma mais específica? Você vai fazer uma pesquisa. Né? Você vai colocar aí no papel quais são as pessoas que são seus concorrentes. Vai colocar o nome deles. Anota aí para você não esquecer. Quem são os seus concorrentes? Tem nome? Tem nome, Adriana? Você conhece os seus concorrentes? Parte deles, sim. Você vai fuçar eles, tá? Vai virar um... Ai, tem uma série que eu gosto bastante, que tem um livro, esqueci o nome agora. É um... Ai, como chama? Ele... Ai, esqueci, gente. Queria tanto lembrar agora. Não, Tem muitos é um serviços detetive. oferecidos online, né? Praticamente de graça, né? Então, assim, é difícil concorrer com Exatamente. eles, mesmo porque como você vai oferecer o mesmo valor que, por exemplo, uma pessoa oferece, né? Se demanda horas e horas do seu dia para fazer aquela atividade. Então, o que que Eu a não gente sei como faz? que a pessoa faz para oferecer aquele serviço, se contrata os chineses ou prende um monte de gente dentro do calabouço para conseguir fazer aqueles preços, Uns preços mas absurdos, né? aham. Então, Então, tipo assim, qual é a jogada aqui, Adriana? Você vai investigar a vida desses seus concorrentes e que vai nem ver uma menina estava reclamando no salão de cabeleireiro, né? Que ela achava que o contador dela cobrava muito caro, ele cobrava 300 por mês, não é caro. Eu falei assim, eu consigo chegar a 200, mesmo assim ela achou caro. Então, como que você vai oferecer menos que isso? É como se quase que você estivesse pagando para trabalhar, se você oferecer menos que isso. Vou dar um exemplo para vocês, né? Isso é muito comum, porque as pessoas, elas estão acostumadas a focar em valores. Quando você vai concorrer com seus clientes, ou com concorrentes, focado em valores, é difícil ganhar. Concorda? Com valores. O que a gente vai trabalhar aqui? Você não vai focar em valores, você vai focar na entrega que você faz. Você vai focar na transformação que você vai levar para o seu cliente. Então, a sua comunicação, ela precisa estar voltada
Por exemplo, vamos imaginar aqui, o seu cliente, ele está no ponto aqui, ponto A, tá? Vamos dizer que ele está aqui. E ele quer chegar no ponto B. Só que para ele sair do ponto A e chegar no ponto B, existe um buraco aqui. E é aí que a gente entra. E como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para essa pessoa, com base em tudo que a gente está fazendo aqui, público-alvo, nicho de atuação, observar suas habilidades, observar o buraco que o seu concorrente está deixando, e você vai mostrar a transformação que você vai gerar. Né? Então, Adriana, o seu caso é números, você é contadora. Então, o que você vai fazer? Você tem que mostrar para essa pessoa o que ela perde quando ela não tem um contador. Quais são os valores? Você pode fazer exemplos, né? Você trazer isso para a sua comunicação e fazer exemplos. Por exemplo, se você não tem um contador, você não quer pagar R$300 por mês para ter um contador, mas você já parou para pensar o tanto que você está pagando porque você está errando nisso, errando naquilo. E se você fizer uma conta no final do mês, vai dar mais de R$300. Então, quanto que a Adriana, como contadora, vai fazer a diferença na sua vida? Você vai pagar R$300 para mim, só que você vai economizar nisso, 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 e vai o quê? Por exemplo, vou falar de multas, tá? Eu não sou contadora, eu não tenho ideia de Na como verdade, funciona. eu acho que eu posso até dar um exemplo nisso, né? Eu peguei um balanço esses dias que eu estou trabalhando que nem cachorro em cima dele, até por isso que eu não te dei muita atenção, né? A menina estava recebendo 1.650, uma empresa do lucro real. Só que quem entende e olha o balanço de 2021, olha e vê que aquele balanço não está coerente. As informações nele não estão coerentes. Tipo assim, esse balanço é mandado para dentro da Receita Federal, só que a Receita Federal está mais preocupada. Então, embora as informações estejam lá dentro, não é tudo que ela fiscaliza. Mas quem olha vê que está tudo errado. E Quanto que tipo ela assim, perde por mês? ela simplesmente tem um balanço que não retrata a realidade da empresa dela. Então, o que Entendeu? que você tem que trazer para a sua comunicação? Você tem que buscar como você vai quebrar objeções. Quando você conhece a necessidade do seu cliente, você consegue quebrar objeções. Né? Eu vou te dar um exemplo do que eu fiz agora, recentemente. Ela ligou para mim, desesperada, queria organizar o closet. Eu falei assim, eu organizo por tanto. Aí você faz por tanto? Não, eu faço por tanto. Ela falou assim, ai, Nessa, é muito caro, Rosa, eu quase caí de costa. Né? Então, ali, se eu não tivesse uma mentalidade de mulher empreendedora, de empresa, eu teria já balançado as pernas e ficado, tá bom, tá caro, tudo bem. Então, o que que eu fiz? Quebra de objeções. Então, eu comecei a conversar com ela, falei assim, quanto tempo você leva para se arrumar pela manhã? Eu comecei a falar dos problemas dela. Aí ela, tem hora que eu nem sei onde está minha calça, não acho meu sapato, e acaba indo com a mesma roupa. Eu falei, pois é. Você gasta, ela gasta muito com roupa de marca, né? Caríssima, né? Quanto que você pagou nesse casaco aqui? 2.000, 3.000 reais no casaco. Você acha ele no armário quando você quer usar? Ela, olha, eu compro, coloco lá dentro, aí tá tudo tão misturado, tudo tão bagunçado, que eu nunca sei onde estão as coisas que eu comprei. Eu falei assim, então vamos pensar a longo prazo. Quanto dinheiro você perde? Quanto tempo você perde quando você abre o teu armário? Você se estressa, você não usa as roupas que você gostaria de usar, elas estão mal armazenadas e acaba danificando, né? Por exemplo, a bota dobrada, a bolsa dobrada, né? Um cinto mal jogado lá no fundo. Você vai danificando o produto que você pagou tão caro nele. Você, quando achar ele dentro daquela bagunça, você for usar esse item, ele já não está tão lindo como você comprou. E ela começou a parar e ficar assim, né? Pensando, verdade, verdade. Verdade. Falei, tá bom, Rosa, você me convenceu, putz, fixe na minha conta. Então, quando você entende o seu público, você entende o nicho que você vai atuar, você entende a necessidade desse cliente. Então, você começa a gerar uma lista de objeções. Na hora que ele vem, fala assim, você tem uma resposta. Você vai mexer na ferida dele. Então, a gente não tem que se preocupar em valores.
Então, a nossa comunicação, ela tem que estar voltada para a transformação que eu vou gerar na vida da pessoa. Quando eu for mexer no teu trabalho, quando eu for mexer nas tuas contas, quando eu for mexer no teu armário, eu vou gerar essa transformação. Você vai economizar nisso, você vai ganhar com isso. E a Adriana falou assim, mas é muito caro, R$ 300. Mas quanto que você está perdendo para a Receita Federal? Né? Quanto que você paga aí de multa porque não conseguiu fazer o imposto de renda direito, aí depois você tem que pagar uma multa porque você esqueceu de mandar um dado, esqueceu de fazer isso. Está entendendo? Então, você precisa fazer essa pesquisa que a gente está falando aqui, para você entender a dor desse cliente, para você poder esfregar na cara dele. Ele não nos escute, né? Não, sério, e tipo assim, um trabalho muito mal feito, muito, muito, muito mal feito, né? E às vezes por isso que a pessoa oferece um serviço barato, porque ela não faz direito, então ela gasta minutos para fazer. Mas um serviço bom, bem feito, ele gasta um tempo maior para ser executado, né? Então, essa é a comunicação que a gente tem que trazer para dentro das nossas redes sociais, quando você vai falar com o cliente por telefone, ou um vídeo chamada, né? Ou então numa reunião no Zoom aqui, ou no WhatsApp mesmo. Então, você tem que ter essa quebra de objeção, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai listar todos os seus concorrentes. Como que eu faço isso? Eu olho lá no Reclame Aqui, eu olho nas redes sociais, eu fico olhando os comentários que as pessoas deixam lá para elas. Porque isso vai o quê? Vai me dando uma bagagem para me poder conversar com a pessoa. Mas aquela pessoa cobra isso, mas ela não te oferece isso. A Rose, pessoa... Oi, pode falar, Vi. falando para a Adriana, o meu marido passou por isso na empresa dele. Ele pagava um contador, não era barato que ele pagava. E Pode falar o aí preço, depois, só para a gente entender. faz tempo, ele pagava. Olha, que dentro da empresa do meu marido tinha outras empresas, então ele tinha uma média de salário de uns R$ 4.000 na empresa. O contador. Isso, que ele trabalhava com outras coisas dentro da empresa. E aí meu marido e o sócio sentou para verificar as contas, e aí ele começou a ver, falar, ele não está prestando um bom serviço pelo valor que ele cobra, e eu não entendo, tá, Adriana? Nem sei falar do que é. Eles sentaram para fazer uma conta de imposto que eles estavam pagando na empresa, e eles diminuíram, trocaram lá de Contador? empresa, não sei como que foi lá. Não, aí depois trocaram, porque eles estavam pagando um valor muito alto e o contador não estava sabendo fazer a conta de imposto que eles pagavam. E eles poderiam pagar, assim, tipo, menos da metade do que eles pagavam e o contador não soube fazer. Quem fez foi meu marido e o sócio. Falei, por que eu estou pagando contador? Se eu estou gastando um Não, absurdo de imposto, que é alto, né? Tem transportadora, então não é barato. Imposto chega a ser 70, 80, 100 mil por mês. E ele falou que poderia estar pagando 12, 15 por um outro. Esse negócio de simples, sabe? Não sei o quê, não sei o quê, Sim. presumido, não sei mais Muda, das né? quantas. Muda algumas regras, né? Isso. muda as E aí regras. eles. Assim, o lucro presumido, ele é calculado em um imposto sobre seu faturamento. A alíquota é muito menor do que a do lucro real, né? Muito Então, menor. e aí Só que o eles lucro real descobriram se paga isso. sobre o resultado, despesa menos receita. Então, se a sua empresa, digamos que tem bastante gasto, às vezes compensa mais você pagar uma alíquota maior e pagar sobre o líquido. Então, e aí eles descobriram isso sozinho. Aí, quer dizer, eles pagavam uma fortuna para o contador, e além da fortuna que pagava, ainda estava pagando uma fortuna de imposto, olha só. Né? Então, de repente, a No caso, pessoa assim, oferece por um. Hã? A Receita Federal não está aí, está nem aí que você está errando. E, Claro na que não. verdade, quando você paga um DARF a maior, né, que eu vi que no ativo tem vários impostos a recuperar. Você não precisa ficar pagando os seus demais impostos, né? Você pode fazer um PERDICOMP e usar os impostos que você pagou errado para ele quitar os seus impostos que você está devendo através de um processo. Então, você não precisa Então, ficar desembolsando dinheiro quando então você tem. esse tipo de informação que você tem que debater com o cliente. Só que esse tipo de informação, a gente tem, digamos assim, para as empresas que, tipo, eu trabalhei, digamos que seja empresa de grande e médio porte, não empresas pequenas, entendeu? Porque empresas pequenas, elas não geram tanto isso. Mas o que você faz? Você vai olhar para a empresa pequena, qual é a dor dela? Qual é a necessidade dessa empresa? O que ela perde se ela não tem um contador?
quais são os ganhos que ela tem ao contratar um E o que o contador contador a está longo oferecendo, prazo. né? Pelo É. valor que ele está fazendo. Então, essa pesquisa que a gente faz aqui com as pessoas que são nossos concorrentes, quando a gente pesquisa o que eles estão oferecendo para os nossos clientes também, a gente começa a identificar como a gente vai se diferenciar deles. Como que eu posso oferecer algo que vai impactar a vida dessa pessoa, que aquela pessoa não oferece? Então, eu falo assim, poxa, aquela pessoa ali está cobrando tanto, mas ela não está oferecendo isso que a Adriana está oferecendo. Ela não está oferecendo isso que a Tainara oferece, nem que a Viviane oferece. Está entendendo? Então, quando a gente para pensar nesses pontos, a gente começa a entender como a gente vai usar a nossa concorrência ao nosso favor. E como que eu vou, de acordo com essas informações, que eu vou debater, né, vamos dizer, a fazer as quebras de objeções quando o cliente vir questionar valores. Gente, eu tenho um monte de cliente que me pergunta mais valor para mim. Simplesmente vai lá, quanto você cobra, Rose? Tanto. Mas por quê? Porque alguém já falou de mim, alguém já falou do meu serviço, alguém já colocou lá, por exemplo, se ela vai nas minhas redes sociais, tem lá os destaques lá nas redes sociais, onde eu debato isso. Eu levo lá o depoimento de pessoas que usaram meu serviço algum dia. Então, a pessoa, poxa vida, vale a pena pagar, porque está todo mundo falando bem da Rose, está todo mundo falando que dá certo, né? Tem gente que vem 2, 3 vezes usar o meu serviço. É complicadinho no início? É. Mas se vocês começarem da forma certa, criando o seu público-alvo, desenhando as dores deles, e com base nas dores, nas necessidades, você criar um serviço já voltado para isso, é gradativo. Você começa a crescer gradativamente com eficiência, tá? Rose, mas no meu caso, que eu ainda não tenho cliente, eu consigo direto no mercado de luxo ou por enquanto eu invisto no médio? Consegue. É que você está com medo. Sim, é porque eu vejo alguns trabalhos de personal organizer no Instagram que aparece muito agora, parece que cada dia aparece mais, né? E tem uns pequenos que eu vejo e falo, ué, mas que dobra feia, né? Não gostei. Eu sempre vejo alguma coisinha assim. Os que eu sigo de luxo, eu não vejo defeito algum. São os bem. É tipo Saboia, né? Os que eu conheço de luxo é de Saboia para lá. Tem a Saboia, tem a. Eu esqueci o nome dela, é uma que é lá de Curitiba. Uma loira, bem bonita ela. E tem a Creative Organize, você já viu? Já. Ela trabalha mais com mudança, né? A Creative. Então, o que você tem que fazer para você entrar no mercado? Você vai olhar para você e falar assim, eu quero atender esse público. Então, o que eu preciso? Eu não tenho cliente ainda. Então, o que eu preciso desenvolver para chamar a atenção desse público? Aí você vai olhar para esse público-alvo, que é luxo, o que eles gostam, o que você precisa aperfeiçoar na sua dobra, na sua entrega, fazer pesquisa de produtos organizadores que eles usam. Nem, eles não usam caixa de acrílico. Eles não Não? usam de acrílico, não, eles não usam caixa de plástico. Ah, tá, de acrílico, porque é meu Eles usam sonho é ter tudo de acrílico acrílico, na minha casa. eles usam couro, cabide de madeira, porque o clóvis é gigante, não dá para usar um cabide de madeira. Então, você precisa identificar como eles se movimentam, né? O que eles gostam, qual é a necessidade deles. E que nem eu fiz um orçamento para uma pessoa recentemente, inclusive, quando eu faço organização assim, de alto nível, eu não publico porque eles não permitem, né? A maioria não permite. Por quê? Porque vai falar do endereço, vai falar o nome, eles não querem mostrar os bens, porque você vai mexer com coisa luxuosa, coisa muito cara, então você não acaba eu não publico esse tipo de organização, é raro eu conseguir fazer isso, tá? Então, o que eu vejo nesse público? Eles querem um lugar maravilhoso e perfeito. Então, como que você vai chamar a atenção desse público? Mostrando perfeição. Você não precisa mostrar um lugar perfeito, um lugar luxuoso. Você vai mostrar a perfeição no teu trabalho, nas suas dicas, né? E também buscar trabalhar a tua aparência na hora que você for fazer os vídeos.
como eles gostam dos profissionais, como eles identificam a pessoa profissional para atender eles, né? Como que usa o cabelo, qual é os acessórios, qual é o tipo de roupa que vai chamar a atenção desse público. E você vai se adequando a isso. Você vai mudando a tua comunicação para atender esse público. Então, você não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo. Por exemplo, quando eu estava começando a organização profissional, eu não tinha cliente nenhum. Como que eu ia provar para as pessoas que eu era profissional, se eu não tinha cliente? É. Eu comecei Meu Instagram nem foto não tem quase de organização, só das minhas. Eu fazia Pouquinho. dica. Aí, o que eu fiz? Você vai olhar os amigos que você tem. Eu tenho uma aluna que ela é parente de uma pessoa famosa. O que eu falei para ela? Vai na casa dessa famosa, pede para ela deixar você usar o espaço dela para você produzir conteúdo. Aí você vai tomar os cuidados para não mostrar foto, para não falar do condomínio, não falar do endereço da pessoa, só para mostrar o ambiente para você ter um conteúdo para mostrar, né? Então, o que você pode fazer? Uma lista, seu marido tem uma empresa. Quais são os contatos dele que você tem mais intimidade e que você sabe que essa pessoa tem um lugar bacana para você fazer? Aí você doa, né? Você vai doar uma organização para ela para você usar o espaço bonito dela. Dá vergonha de pedir? Dá, mas pede. O não você já tem. Agora, o que você não pode é ter medo de começar. É isso que eu Por falo, exemplo, o não a gente já tem, né? o não a gente tem um monte, né? Que nem, por exemplo, assim, eu tenho uma lista de pessoas que um dia entraram em contato comigo. Gente, são mais de 300 pessoas que me disseram não. Aí eu falo assim, eu vou voltar nessa lista de novo e vou oferecer outro serviço ou o mesmo serviço. A probabilidade de eu receber um não é grande. Mas posso falar para vocês? Sempre 2, 3, 4 pessoas me dão um sim depois. Tá entendendo? Né? Tem uma pessoa no Instagram que ela me segue desde quando eu comecei. Ela veio falar comigo recentemente para mim organizar o espaço dela. Então, olha quanto tempo passou, né? Dela só me observando. A gente tem que ter medo. Não, a gente já tem. A gente tem que o quê? Fazer algo pensado, com uma mentalidade de uma mulher empreendedora e deixar nossas emoções de lado, o medo de lado e observar as nossas fragilidades como ferramenta de construção. Ah, eu quero atender o público-alvo, alta sociedade, luxo. Então, quais são as minhas deficiências hoje? O que eu preciso desenvolver para atender esse público? Enquanto você desenvolve essas habilidades, você vai produzir conteúdo com base no que você já tem. E buscar no meio, nossa rede de contatos, quem pode te ajudar nesse primeiro momento. Sempre vai ter, tá? Então, vamos lá. Quando você tem um nicho definido, você se diferencia dentro do mercado, tá? Então, quando você se destaca em um nicho, você se diferencia dos demais profissionais, você se torna referência no seu campo de atuação, você aumenta a sua credibilidade, você atrai clientes ou empregadores que buscam exatamente os seus conhecimentos. Então, quando você define o seu público e nicho, então você vai trabalhar para divulgar o teu conhecimento que vai ajudar essa pessoa. Né? Então, o que acontece? A gente começa a construir a nossa reputação como profissional, como expertise nesse assunto. Né? Então, quando você se torna conhecido como especialista, vamos falar um especialista aqui na organização, gente. Quando fala Priscila Saboia, alguém questiona? Não, por quê? Ela virou referência. Ela virou, o nicho dela é formação de personal organizer. E ela se especializa nisso a cada dia e ela vai o quê? Aumentando a autoridade dela. E se ela fosse pensar, mas ninguém vai comprar o meu curso, ela não estaria hoje onde ela está. Se você for olhar como ela começou com um abajur na cara dela, assim. É que eu fui aluna dela, tá, gente? Por isso que eu sei alguns detalhes mais... Mas os vídeos dela do YouTube, eu fui procurar o primeiro vídeo dela. Falei, tá bom. Nem eu tenho mais parece recursos ela. que ela. Nem parece ela.
Eu já Tá tenho até um horrível. telefone, que na época que ela começou nem tinha muito celular para gravar, o meu já é bom para gravar, e já estou na Então, frente dela já. o jeito que você está se posicionando nas redes sociais, hoje, no início de carreira, está muito melhor que ela, está muito melhor que eu. Você vai lá toda, uau, Viviane, tá Mas arrasando. tem gente Você que está parece que já entendendo? nasceu com a câmera na mão, né? Porque minha sobrinha de Pois 9 é. anos, ela arrasa. Então, as crianças hoje arrasam, as crianças já têm mais habilidade que a gente. A Adriana, gente mas a tem, Rose está aí para falar o tanto que eu era travada. a Viviane, ela ficava dura o rosto dela. Eu também sou travadíssima. Ah, nada, seus vídeos estão muito bom, tá bom? Para quem não tinha. É Mas que a eu fiz gente tem mais que de 500 entender, para sair um. mas fez. Então, a gente tem que entender que a gente tem os nossos pontos negativos, as nossas debilidades. Mas a gente tem que colocar na nossa mente que isso não é empecilho. Que o nosso empecilho é não fazer. A gente tem que fazer com o que a gente tem e focar no nosso alvo. E trabalhar para isso. Que nem a Tainara. A Tainara fala assim, eu quero ser personal organizer. Mas, Tainara, o que você tem que fazer para ser personal organizer? Começar. A Tainara deu um Começar a sorriso falar. bonito. Acho que Ela ela é poderia linda. começar sorrindo bastante nos vídeos, viu? Que ela deu um sorriso bonito. Eu tenho um sorriso lindo. Então, ela tem que falar assim, gente, mas eu não sei nada ainda. Então, você vai chegar nas redes sociais e falar assim, gente, eu estou fazendo curso. Olha como eu vou fazer, tá? Eu sou a Tainara agora. Gente, eu sou a Tainara. Estou fazendo um curso de personal organizer. Estou amando a organização e eu quero compartilhar com vocês o meu começo. A pessoa já vai ficar curiosa. As pessoas gostam de fuçar na vida dos outros. Né? Quando a pessoa começa a fofocar, a gente não fica interessado? Fala, a gente não fica. Né? Ô, Rose, hoje, no meio que eu vivo, né, que eu sou professora e dou aula, muita gente está comentando mais do que antes, né? E hoje uma professora da escola perguntou se eu faço cronograma de, como chama? Plano Rotina de... do médico? Isso. Aí eu falei para ela, não comecei ainda, mas eu já tenho meu Aí plano você para falou começar. errado. Falou E errado. aí... Você fala, Hã? faço. Você não tem que falar que vou começar, fala, faço. E Ó, o aí... primeiro cronograma que eu fiz, uma pessoa entrou no Instagram e falou assim, você é personal organizer? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu vi seus vídeos, eu gostei muito. Eu queria saber se você faz rotina para empregada doméstica. Eu nunca tinha feito. Eu falei, ferrou. Aí eu coloquei, sim. Aí que tremendo lá, assim, né? Então, você pode vir aqui em casa montar uma rotina para minhas empregadas? Eu tenho 3 empregadas e elas ficam tão perdidas na hora de organizar, todo dia elas vêm para o mesmo lugar. Fui na casa dela, gente, da alta sociedade. Era um condomínio que só mora judeu. Só judeu. Lá em Perdizes. Assim, alta sociedade mesmo. Entrei lá, assim, morrendo de medo, eu não sabia como ia fazer. Falei, meu Deus, eu nunca fiz isso. Aí sentei toda assim, né? Fazendo aquela pose de profissional. Anotei todas as necessidades dela, fui para casa e montei. Fiz o meu primeiro. Então, você não tem que falar, eu vou fazer. Sempre quando mas alguém na hora chegar... que ela perguntou, e aí eu comecei a falar, que ela, eu não estou organizando, porque ela ainda está estudando, começou a dar aula, e aí eu comecei a falar algumas coisas, ela, nossa, é disso que eu preciso. Eu falei, tá, quando você... Ela falou que nas férias vai me chamar. Falei, então a gente conversa, nas férias a gente faz uma reunião no Zoom ou no Meet, e aí eu te passo todas as informações, você me passa, e a gente conversa. Lá, então tá bom. E na hora que eu falei, que eu fiquei assim, eu dei uma gaguejada, e aí eu comecei a falar do que tinha acontecido comigo, né? Aí ela, nossa, disso que eu preciso. Então eu falei, não, mas eu já consertei na hora. Isso. Então, a gente não tem que ter medo. A gente já sabe, gente. A gente só não fez ainda. Então, a gente tem que entender que a gente é um profissional. A gente estudou para isso. A gente só não fez ainda porque não teve cliente. Sempre vai ser a primeira vez, né? Vamos falar de beijar aqui, gente. Quem aqui sabia beijar? E foi lá e beijou direitinho. Fala se não beijou Tem como direitinho. errar também, né? Foi lá e beijou Instinto, bonitinho. né? É instinto. Então, quando você estuda, é natural. Você vai lá e faz, tá? Então, quando a gente cria esse nicho de atuação, a gente começa a ter a nossa construção da nossa reputação, do nosso reconhecimento como profissional, a gente começa a desenvolver vários produtos voltados para esse público, voltado para essas pessoas. Então, as redes sociais, ela começa a entender que você é um
um profissional daquele assunto e começa a mandar o teu produto, o teu serviço, os teus conteúdos para pessoas que precisam disso, né? Então, se você repete várias vezes a mesma palavra, tá? Vou dizer do algoritmo aqui do Instagram, por exemplo. Se você coloca lá em todos os meus posts, todas as minhas falas, meus vídeos, eu coloco lá mentoria. Eu falo muito a palavra mentoria, escrevo muito mentoria. O que vai acontecer? Todas as pessoas que entrarem no Instagram e digitarem essa palavra, automaticamente o Instagram me manda para eles. Entende como funciona? Então, se você bate na mesma tecla o tempo todo, então a própria rede começa a entender que você é um especialista daquilo e começa a mandar para as pessoas lá dentro. Então, é, assim, maravilhoso. Por exemplo, eu estava estudando sobre inteligência artificial. Eu quero me aprofundar nisso. Gente, do nada, começou a chover conteúdos sobre esse assunto, de vários profissionais. Tá entendendo? Então, a gente precisa se posicionar para que a gente consiga alcançar o público que a gente quer e encher a nossa agenda, tá? Deixa eu só mudar vocês aqui de lugarzinho. Então, vamos lá. Quando você define o seu nicho, você consegue ter foco e se aperfeiçoar. A gente vai aperfeiçoando, né? Por quê? Quando você se concentra em um nicho, você permite que você se aprofunde mais no assunto, que eu já falei agora mesmo. A gente aprimora nossas habilidades, né? A gente fica melhor no que a gente faz, e conhecimentos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me posicionei há uns anos atrás como especialista em organização de closets, gente, eu passei a dobrar numa velocidade de luz. Como eu comecei a fazer muito, hoje, quando eu vou fazer uma organização de closet, o que eu fazia em 5 dias, eu faço em 3. Então, quanto mais a gente faz algo, melhor a gente fica. Que nem a Adriana. A Adriana, ela ajudou minha irmã aí no negócio da empresa dela. Ela resolveu um problema que a minha irmã estava há dias tentando fazer em alguns minutos, né, Adriana? Foi minuto. Então, quando você sabe o assunto, você vai virando especialista naquilo, então você começa a entregar muito mais rápido, tá? Isso gera o quê? Resultado para o nosso cliente. Porque o cliente, quando ele tá precisando de um determinado serviço, ele quer para aquela hora, ele quer com urgência. E se você se torna urgente não, quando você se torna especialista e você vai desenvolvendo essas habilidades e ficando cada vez mais eficaz no que você entrega, você começa a chamar a atenção das pessoas. Então, a pessoa vai querer pagar para te ter. No começo é uma construção, mas isso é a longo prazo, tá? Então, a longo prazo, você vai se tornando referência, as pessoas vão pagar caro para ter você. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma marca de carro, eles lançaram um carro, eu não sei se é a Ferrari, eles lançaram um carro que custa mais de R$1 milhão. E tem fila de espera, e o carro nem está pronto. Eu falei, gente, isso é um absurdo, né? O carro nem foi feito ainda, já tem uma lista de espera de pessoas querendo comprar esse carro. Aí você vai falar assim, mas o carro tem 4 rodas, ele anda como os outros. Por que as pessoas estão dispostas a pagar tão caro por esse carro? Não é um carro que anda como qualquer outro? Não é a Adriana contadora igual qualquer outra? Não é a Viviane e a Tainara, que é personal organizer como qualquer outra? Mas o que traz um diferencial em vocês? É isso que eu quero que vocês entendam. Que vai fazer as pessoas prestar atenção em vocês. Então, você vai buscar no mercado uma deficiência para se transformar nesse especialista, para entregar algo mais valioso dentro do seu mercado de atuação. E isso é um autoconhecimento. Então, as suas fragilidades hoje vão se transformar em ferramentas para você ter referência lá na frente. E claro que a gente precisa, nesse momento aqui, ter paciência, tá? É que nem eu falei para a Viviane esses dias aí. Não foca no cliente, foca no seu desenvolvimento, que o cliente é consequência. Então, a gente não tem que pensar no cliente agora. A gente tem que pensar nessa construção que a gente vai fazer aqui para gerar cliente.
cliente vai ser consequência da sua construção como profissional, como mulher empreendedora, tá? Ficou claro aqui, gente? Pô, Eu vou passar umas perguntinhas para vocês, quero que vocês anotem. Vou abrir aqui, para ajudar vocês a criar esse nicho, tá? não sei se já aconteceu com você, Rose. Você dá o seu telefone como profissional para alguém, pensa que a pessoa vai entrar em contato para fazer esse serviço e no final você leva uma cantada e não uma oferta de Muito, trabalho. muito. Tanto é Ai, me que dá um no desânimo, sabia? Ainda mais Instagram, quando aquelas dá pessoas babonas, dá normal, um é normal. desânimo. Você tem que olhar, deletar, bloquear e seguir em frente. Olha, por semana, eu levo mais de 20 cantadas. Por semana. Ai, que... Gente, hoje eu É recebi bom no e meu não é, né? WhatsApp. Eu É bom e recebi no não meu é. WhatsApp uma Ó, imagem muito feia. A pessoa se apresentou, perguntou se eu tinha interesse por cosméticos. Aí eu coloquei, não, aham. muito obrigada, boa tarde. Aí ele falou assim: olha o batom, adivinha a foto que quando abriu era foto. Misericórdia. Aí eu só Imagina. bloqueei, mandei até pro meu marido, falei, ó, não vou nem responder. Ele falou, não. Só que eu acho que é aluno, viu, Rose? Acho que essa Pode postura é ser. de aluno. Falei, Pode eu ser, tenho pode quase não ser. Pode não é, ser. Porque chega no meu perfil muitos homens da Índia, sabe? Desses lugares. sim, no meu também. Muito, muito, muito. Eu só bloqueio. Hoje eu já entendo o perfil dessas pessoas, eu já bloqueio, né? Eu Eu também. nem abro mais. Tipo assim, você oferece, vai no mercado, não sei o quê, eu sou contadora, se quiser meu serviço, você paga um cartão ou fala alguma coisa, né? Não, pode deixar, a pessoa anota, não sei se ela pensa que a gente tá dando uma cantada nela por oferecer o serviço contábil, e já manda, tipo assim, mensagem, coraçãozinho, um beijinho. Sim. Eu Eu vou fico contar tão... uma coisa para vocês. Não fique triste, isso é normal, né? É a sociedade que nós vivemos, né? Nós, mulheres, passamos mais isso do que os homens. Eu fiz uma organização, eu fui fazer um orçamento, na verdade, numa casa de um cara, jornalista da Globo, tá? Olha, Eu poderia denunciar esse cara, ele é jornalista da Globo. Cheguei lá, na casa dele um caos, o cara estava depressivo e tal, um fedor de urina, que eu acho que não limpava a casa faz muito tempo, e tinha 5 cachorros daqueles bem grandão, pensando no cheiro que estava. Aí fui lá, fiz o orçamento tal, depois que eu fiz o orçamento, ele ia fechar comigo, mas interessado em mim. E ele começou a perguntar muitas coisas íntimas minhas, e eu comecei a ver que estava indo para um lado errado. Eu simplesmente falei assim, eu não quero mais fazer esse projeto, não vou fazer esse projeto. Era um dinheiro muito bom, ia mudar a minha vida, porque era uma mansão, é um apartamento, mas era uma mansão, triplex. Eu falei assim, isso não vai mudar minha vida, eu não vou passar por isso. O que eu fiz? Bloqueei ele e disse não para o projeto. Então, são coisas que a gente vai passar por ser mulher. Então, isso você já coloca no teu caderninho. De 10 pessoas que te ligam, pelo menos 2 ali vai te dar cantada. Tá? Faz E parte. graças a Deus que não, que só cantou, né, Rose? Porque se você estava Sim. dentro da casa, poderia ter acontecido até algo pior, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Deus guardou a minha vida. Porque ele é. poderia muito bem trancar tudo e fazer o que quisesse comigo ali. E ainda com 5 cachorros, eu não ia conseguir correr mesmo, entendeu? Mas faz parte, tá? Adriana, relaxa, faz parte, né? O meu Instagram tem muita cantada. O seu Instagram é novo, já teve umas 2 cantadas lá. Eu já bloqueei. Então faz parte, tá? Então vamos às perguntinhas que vocês vão anotar aí, tá? Vocês vão olhar para vocês como se vocês fossem cliente, tá? Você como cliente. Imagine que você é o seu cliente ideal e você vai se atender, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, eu quero que você anote aí. Qual área da sua vida que obteve maior transformação? Imagine que você é o seu cliente ideal e você precisa de uma transformação, tá? O que a organização fez na vida da Viviane? O que a organização fez na vida da Tainara? O que o conhecimento como contadora fez na vida da Adriana? Defina que transformação é essa? Da Daniele também. Ô, Dani, estou esquecendo de falar de você, né, Dani? É que você sumiu aqui da tela.
Então, vamos lá. Estou aqui só escutando. É que eu não vi você, pensei que tinha caído. Então, qual é essa transformação, né, que o seu serviço fez na sua vida? Porque a gente beneficia primeiro, né? Quando a gente está estudando, a gente vai aplicando em nós, né? Quando eu fiz o curso de formação de organização profissional, eu organizei minha casa toda. Então, qual foi a transformação que eu obtive ao fazer isso na minha casa? O que o seu conhecimento trouxe na tua vida? E como você está agora? Né? O que essa transformação fez agora na tua vida? A longo prazo, você aplicando na tua vida, que resultado ele trouxe para você? O que os conhecimentos de organização trouxeram para vocês? O que o conhecimento da parte financeira, educação financeira, na parte contábil, trouxe para a sua vida pessoal, Adriana? Ela pagou minha casa, né? Então, quanta gente aí não consegue comprar uma casa porque não sabe se organizar financeiramente? Quais eram as suas dores antes desse conhecimento? Você vai listar as suas dores. Gente, essa listinha vai ajudar você a criar conteúdo, vai te ajudar a colocar o dedinho na ferida do teu cliente quando ele vir falar que o seu preço é caro, tá? Então, responde essa pergunta com muito carinho, tá? Muito carinho mesmo. Se você não tem, assim, não sei se eu estou atrapalhando muito, né, fazendo essas perguntas. Não, Mas mas você não ajuda, tem, né? tipo assim, você não tem, assim, quando você mostra um pouco do seu lado pessoal, você não tem receio de se expor, assim? Não. Por quê? É claro que no começo eu não falava de mim, não falava da minha vida pessoal, tá? Mas o que eu entendi? Que para as pessoas olharem para mim, elas precisam se conectar comigo, tá? Mas, quando eu me exponho nas redes sociais, existe um limite. Nem tudo se fala nas redes sociais. Nem tudo. Mas a gente tem que entender, por exemplo, o Instagram. Vamos falar do Instagram, porque hoje é a rede que mais traz clientes para mim, tá? A minha vida é Instagram. Meu dinheiro vem praticamente tudo do Instagram, tá? 90% vem dele. Então, o que eu preciso entender? O que é Instagram? Instagram é uma rede de entretenimento. As pessoas não vão para o Instagram para comprar. As pessoas não entram no Instagram para contratar a contadora, para contratar a personal organizer, para comprar produto, para fazer nada. Elas vão lá para distrair a cabeça. Com base nesse conhecimento, eu começo a pensar. Se eu ficar falando só de profissão, as pessoas não vão olhar para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho da Rose e vou criar a minha tribo. Então, eu vou começar a criar conexão com pessoas que gostam do meu jeito de ser. Entende? Então, eu falo Você teve recebido muito hater? Ou não? Hater? A pessoa, assim, que de graça espalha ódio, sei lá, né? No começo, sim, hoje já não. Porque eu comecei... no começo eu não sabia me comunicar, né? Eu falava demais ou falava de menos. Então, hoje eu já me posiciono, eu não tenho muita crítica no meu Instagram. Não tenho. Ai, que bom. Não tenho. Se vocês forem falar assim, eu sou bem amada, graças a Deus. Ai, que bom, porque às vezes eu faço um comentário sobre, tipo, uma novela na internet, né? Que já vem um monte de comentário. Se a pessoa tem uma ideia diferente, ela já... Mas Quando ela deixa de falar do assunto que é a novela e começa a te atacar você como pessoa, sem nem te Mas como que a conhecer. gente tem que se posicionar? A gente precisa evitar assuntos polêmicos. Teve um momento na nossa história aqui do Brasil que houve uma confusão muito grande de política. Um posicionamento Bolsonaro e um posicionamento Lula. Teve brigas entre família, amigos deixaram de ser amigos, né? Então, assim, como profissional, para evitar esse tipo de ódio, eu não me posicionei em nenhum dos lados. Porque ali eu não estou ali para discutir religião, não estou ali para discutir política, eu não estou ali para falar de assunto polêmico. Então, o que eu mostro ali? As minhas crenças
meu jeito de viver, mas de uma forma bem assim pensada. Nem tudo eu falo, né? Por quê? A gente nunca sabe o que a pessoa está ouvindo e como ela vai ouvir. Às vezes você fala num tom que pode a outra pessoa interpretar de uma forma diferente, né? Você escreve uma frase e a pessoa lê, por exemplo, se você põe um ponto no lugar errado, uma vírgula lá no lugar errado, já dá uma outra interpretação. Então, o que você vai expor é uma forma mais assim fechada, né? Que Eu nem eu acho que falo que eu por sou mãe. isso que me limitou, tipo, a falar um pouco da vida pessoal, entendeu? Tipo assim, do nada, você Exemplo, não tá falando nada da sua vida pessoal, você tá focando naquele assunto, ali a você está se pessoa discorda do conectando. assunto que não tem nada a ver com sua vida pessoal e já joga sua vida pessoal para tentar te atacar, entendeu? Não, mas aí você tem que fazer de jeitinho, assim, sem falar demais. Entendeu? Por exemplo, a minha história ali nas redes sociais. Eu trago a minha história de vida para mostrar para as pessoas como eu venci e como é a minha história de vida, ela foi fonte de cura que me levou a ter sucesso na minha profissão. Você entende? Então, eu falo que eu tive uma filha, ela teve câncer, né? Eu fiquei meses com ela no hospital e quando ela faleceu, a Dani conheceu a minha história, a Dani me viu grávida, né, Dani? Sim, sim. Então, assim, a Rose antes da Manuela, da minha filha, era uma Rose. A Rose, depois da doença da Manuela, depois da morte da Manuela, é outra Rose. Né? A Dani conhece antes da Manuela. Sim. Antes da Manuela, a Rose era uma mulher tímida, uma mulher que não lutava pelos sonhos dela, uma mulher que obedecia tudo que os outros diziam, era uma mulher que vivia a função dos outros. E é inacreditável. Depois da morte da minha filha, mudei completamente, eu valorizei a vida, eu fui para cima, falei, eu quero viver os meus sonhos, a vida passa muito rápido. Então, eu não parei de pensar no que as pessoas iam me julgar, iam falar sobre mim, eu falei assim, é a oportunidade que eu tenho agora de viver. Né? Então, eu falei assim, eu não vou perder o meu tempo precioso focado no que os outros acham, eu vou focar nos meus sonhos e vou viver eles. Então, aqui existe. Então, o que eu usei a minha história? Eu falo na minha história lá no Instagram para mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz. É Né? possível. Às vezes, é possível. Então, às vezes, você fala assim, eu sou uma coitada. Eu poderia me posicionar como coitada nas redes sociais. Vitimizar. Eu acho que Vitimizada, se você for olhar, você sabe que você é minha inspiradora. E vendo a sua vida e sabendo, conhecendo um pouquinho e vendo o que você passou, isso a gente olha e fala assim, por que você vai falar que você não pode? Você consegue. Claro, a gente tem nossos medos e cada pessoa com suas dores e com seus medos e com o seu bicho-papão. Mas... Eu ainda tenho medos, né? Eu tenho um monte de medo, bicho-papão. sim. Eu tenho E muito. isso é fortalecedor demais, né? É para a gente olhar assim e falar assim, não. Porque eu acho que se É eu talvez possível. não tivesse essa força, né? De você perder um filho e você levanta dessa força você conseguir se levantar, né? É ressurgir das Eu cinzas. diria que eu ressurgi das cinzas. Então, o que eu faço com essa história? Eu não coloco essa história nas redes sociais para as Vitimização. pessoas ficarem com pena de mim. Eu Uhum. coloco a história para conectar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei e mostrar para elas que elas podem ser mulheres empreendedoras, que elas podem viver do negócio delas, que elas podem mudar de carreira. Eu mudei completamente de carreira. Eu mudei de CLT, de pessoas que eu dependia de alguém para pagar o meu salário, eu passei a gerar o meu salário, a gerar o meu dinheiro, né? E eu comprei a minha casa, eu tenho realizado os meus sonhos, eu tenho vivido das minhas maiores conquistas na minha financeira. Eu considero a minha maior conquista é ser mãe, poder estar ao lado do meu filho hoje. Ele vai fazer 2 aninhos, eu tenho, assim, curtido ele de monte, né? E tenho ganhado meu dinheiro, pagado minhas contas, entende? Tenho vivido bem. Então, assim, o que você põe nas redes sociais, ela tem que ser com sabedoria para conectar as pessoas com você, para gerar conexão. E você entender que ali é uma rede social de entretenimento, né? Que esses dias eu coloquei
quando meu filho ficou internado, eu compartilhei com as pessoas, eu recebi muito mensagem de carinho, de força, que eu fiquei 7 dias no hospital com ele. Quando eu estava tentando desmamar ele, ainda estou tentando, gente. Eu falei, gente, me dá aí uma receita de como desmama o bebê, aí um monte de gente mandou mensagem para mim, né? Então, são algumas coisinhas que você vai colocando ali nas redes sociais para gerar conexão, para mostrar para a pessoa que você é humana. Então, ela vai se apaixonar por você e automaticamente adquirir um serviço seu. Então, a maioria das pessoas que se conectam comigo ali nas redes sociais, eu tenho quase 4.000 seguidores. Eu já atendi muita gente ali. Eu já vendi curso, eu já vendi colmeia, já vendi colar, eu já vendi organização, já vendi mentoria, já vendi tudo ali, gerando conexão, sabe? Não ficar assim, tipo, robotizado, né? Eu vendo curso, seja personal organizer. Não, eu mostro o meu dia a dia, mostro como eu venci, como eu me tornei uma personal organizer. As pessoas vêm conversar comigo e ali eu falo, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí aquele papo vai, papo vem, fala assim, olha, eu também tenho um curso, se você quiser fazer o curso online, começa a explicar, a pessoa vai lá e compra, porque ela gerou conexão comigo, entendeu? Então, as redes sociais, elas não são plataformas de vendas, elas são plataformas de entretenimento. Então, a gente coloca um pouquinho de nós, como humano, para gerar essa conexão com eles, tá? Então, não precisa ter medo, Adriana. O que você pode fazer? Aos poucos. Falar aos poucos. Por exemplo, eu amo, na sexta-feira, assistir um filme. Aí você coloca lá, você está assistindo um filme. Gente, já assistiram esse filme? Você já está conectando. Gente, eu amo filme romântico. Eu amo ler. Né? Eu estou lendo um livro tal, tal, tal. Só não coloque livro polêmico, tá? Saiba também. Saiba também o que compartilhar. Entendeu? Eu falo assim, bom, é neutro esse título desse livro, é neutro? Então eu vou lá e vou compartilhar, né? Desde que não venha ferir a dor de ninguém. É igual quando eu estou dando aula de redação, né? Eu fazia parte de um projeto que eu ensinava a fazer redação para o Enem, né? Projeto Enem. E uma das coisas que eu sempre falava para os alunos, tomar cuidado com aquilo que você fala na sua redação, para que ela não venha ferir os direitos humanos do outro. A mesma coisa aqui. Então, eu vou transmitir uma mensagem desde que não fira ninguém, desde que não entre na dor de ninguém, e nem me posicionar defendendo nada. Eu vou defender o quê? Eu vou defender a bandeira da organização, eu vou defender a bandeira do empreendedorismo, é isso que a gente vai defender, tá? Então, vamos ao nosso passo a passo. Eu não terminei. Quais são as dores que você tinha antes de você ter esse conhecimento? Essa listinha, ela é a lista principal para você criar conteúdo, para você criar serviço, tá? E como você está agora, depois de adquirir esse conhecimento? De ter usado esse conhecimento na tua vida? O que você ganhou? E como foi que você fez isso? Quais foram os passos que você deu para chegar no resultado dessa transformação? Exemplo, Adriana, o que você fez para ganhar, para conseguir em determinado tempo comprar a sua casa? Aí você poderia colocar isso como uma chamada para os seus clientes, né? Pague menos imposto e consiga comprar a sua casa, pague menos imposto e aumente a tua empresa, sabe? Mexer na dor da pessoa. Eu vou te ajudar a fazer isso. Se você não pagar isso, você conquista isso. Então, você vai olhar as dores e vai gerar, chamar a atenção da pessoa para o teu serviço, tá? E como, a última perguntinha, o que eu posso ensinar às pessoas com base na minha história, com base nos meus ensinamentos, né? Como eu posso transformar a vida das pessoas com base nos meus conhecimentos nessa minha transformação? Eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa muito importante, gente. Muito importante mesmo. Quando alguém vai comprar um serviço de você, ela não está interessada no teu serviço. Então, foca aqui. Ela não está interessada em você e não está interessada no teu serviço.
ela está buscando resolver um problema dela. Então, como a gente vai se posicionar? A gente vai se posicionar falando em solução. Você não vai focar no teu produto, você não vai focar no teu serviço, você vai focar na transformação que você vai gerar para a pessoa, né? Por exemplo, assim, se eu ficar falando assim, gente, vamos organizar o guarda-roupa? Ninguém está interessado em organizar guarda-roupa. Porque você fecha a porta e esquece. Mas o que eu uso para vender a organização do guarda-roupa? Você sai feia todos os dias. Quem gosta de sair feia? Você parece estar andando de uniforme na rua, porque você usa todo dia a mesma roupa. Se você organizar o teu guarda-roupa, você vai ter vários looks. Então, não estou focando na organização. Eu estou focando na pessoa. Você vai ficar feia. Opa, por que eu vou ficar feia? Você usa roupa todo dia, mesma roupa. Então, eu estou chamando a atenção para ela pensar num problema que ela não sabe que tem. Outro problema, você usa todo dia o mesmo brinco. Porque na hora que você vai pegar os outros brincos, estão embolados no colar, está embolado não sei na onde. Então, você está perdendo dinheiro. Você gastou tanto para comprar essa joia e está estragando, porque na hora que você vai pegar, quebra. Você está focando no bolso da pessoa. Então, aqui, gente, a gente, para definir o nosso serviço, definir nossa comunicação, a gente vai focar na dor, na necessidade da pessoa. E levar toda a nossa comunicação, todo o nosso trabalhar para isso, tá? Beleza? Beleza. Então, quais são as suas tarefas de hoje? Não vai dar tempo de eu passar tudo que eu queria. Vai ter que continuar na próxima aula. É muita coisa, né, gente, para a gente falar. Ser empreendedora, gente, é muito conteúdo para a gente poder aprender e fazer do jeito certo, né? Se eu tivesse todas essas informações que eu tenho hoje, lá no início da minha carreira, eu estaria anos-luz hoje, teria conquistado muito mais. Uma coisa que eu gostaria de aprender, que eu vi na aula de hoje. A Vivi está usando uma tela de fundo, né? Na reunião dela. Eu acho que isso, para mim, seria ótimo. Pra, tipo assim, nas minhas reuniões, ou eu afasto aquele meu equipamento de ginástica, a pessoa visualiza nele. Do outro lado, a pessoa vê que eu estou perto de uma janela. Eu acho que isso deixaria, tipo, mais profissional. Quando eu Depois falo com alguém... eu terminar a reunião, eu te mando. É facinho. Ó, se você olhar, eu desfoquei o fundo. Isso é legal. Mas por que eu desfoquei o mais, fundo? o fundo se Presta foca. atenção na Então, gente. porque muitas vezes a pessoa fala assim para mim, Adriano, tem uma proposta para você, mas eu queria falar para o Zoom, pode ser agora? Entendeu? E isso me mata, porque não deu tempo de fazer nada. Eu falei, me dá uns 10 minutos pelo menos, né? Eu acho que, tipo assim, colocar um fundo profissional daria mais uma cara de mais sabedoria, sei lá. Sim, ou você desfoca ou você põe um fundo atrás. Você pode baixar um fundo de cortina, você pode colocar um fundo de estante, que nem eu tenho uma estante aqui atrás, mas você pode colocar uma estante virtual atrás de você. Então, isso dá para... Depois eu ponho lá para você facinho. É facinho, só na configuração, tá? Então, vamos para o próximo passo, gente. Então, o que você vai fazer agora? Qual é o seu nicho de atuação? Você vai olhar lá a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? Fala aí para mim, Dani. Qual a área da sua vida que maior transformação? Defina a transformação como era, não é? Essa primeira? A primeira. Então, qual é a maior transformação que você viveu? Você vai focar nisso aí, porque você virou uma expertise nisso. É muito bom nisso. Número 2. Solução principal que você pode oferecer para o seu cliente. Qual é a solução principal? Escreve aí. Qual solução principal eu vou oferecer para os clientes? Exemplo. Adriana, redução de imposto. Exemplo,
Viviane, que é o luxo, organização de luxo, um closet impecável ou um closet colorido, elas amam, tá? As minhas clientes de luxo querem organizar o closet, não é para achar roupa, não. Elas querem para mostrar para as amigas. Então, faz lá a organização de tudo colorido. Só lugar de roupa preta, só lugar de roupa vermelha. Tem assim, um lugar de tudo vermelho. Lá tem todas as roupas, casaco, acessório, tudo vermelho, um lugar só. Então, o que a cliente de luxo quer? Luxo. Então, o que você vai mostrar de luxo para esse cliente? Terceira, dores, problemas e obstáculos do seu cliente ideal. Quais são elas? Você vai fazer uma lista, você vai analisar o seu cliente ideal e vai fazer uma lista. Quais são as dores deles? Quais são os problemas que eles têm? Quais são os obstáculos que eles têm para alcançar o sonho deles? E o seu produto vai resolver, tá? Está definindo, está conhecendo o teu público. Essa lista pode ser imensa, tá? Qual é a conquista principal que o seu cliente ideal deseja ter? Repete, por favor. Qual é a conquista principal que o seu cliente ideal deseja ter? O que ele deseja? Exemplo, hoje meu nicho de atuação é mentoria, né? O que meu cliente ideal deseja? Sair do zero e começar a ter cliente. Como começar a empreender? Como começar o seu negócio? Próxima pergunta. Qual é o ponto B que o seu cliente deseja alcançar? Ele está aqui, nesse momento, o ponto A. Qual é o ponto B que ele deseja alcançar e que você vai ser a ponte? Qual é o ponto B dele? Próxima pergunta. Quais são os pilares da sua entrega? Como vai ser a sua entrega? Gente, para responder tudo isso, eu levei uns 2 dias. De muita profundidade, sabe? De pensar muito. Fiz pesquisa, fui lá visitar meus concorrentes, fui no Google fazer pesquisa sobre meu cliente ideal. Próxima pergunta. Quais são as possíveis ideias de entregáveis? Quais são as possíveis ideias que você pode entregar para o seu cliente ideal? Qual é a entrega que vai ter aí? Coloca a ideia aí. Vou entregar isso, vou entregar aquilo. Certo? Certo. Agora você vai fazer uma listinha de histórias suas que vai conectar ao teu serviço. Exemplo, a Adriana comprou a casa. A Viviane aprendeu a ocupar, por exemplo, um espaço que nunca ninguém poderia colocar nada naquele buraco. Eu chamaria de marcenaria inteligente aí, tá, Viviane? A marcenaria inteligente é um ponto muito usado para o cliente luxo, tá? Por quê? Eles querem solução. Tem uma prateleira alta, se vira. O que você faz para resolver o problema dessa profundidade? Marcenaria inteligente.
Então, são histórias. O que a gente faz? A gente vai pegar histórias nossas, aí você vai conectar o teu serviço nessa história, aí depois você vende o serviço, entende? Tá dando para entender? Então, a gente conta uma história de uma dor nossa, que a gente fez tal ação de transformação lá, eu fiz isso, isso e isso, aconteceu essa transformação e eu vou te ensinar como fazer. Eu sou a pessoa que vai te ensinar, tá? Agora, essa é uma parte muito importante, tá? Liste todas as objeções que o seu cliente ideal vai fazer. Por quê? Quando você faz essa lista de objeções, você já está se preparando para debater aquela objeção. Você não é pego de surpresa. E aonde você vai usar essas histórias, gente? Em post, em lives, em eventos, palestras. Então, quando eu falei em entrega de produto aqui do teu serviço, que tipo de entrega você pode fazer? A gente fica só pensando em Instagram, mas a entrega, ela pode ser numa consultoria. Por exemplo, você faz a chamada, uma consultoria gratuita lá no Instagram, para você vender o teu serviço. Então, você vai usar a tua história, a dor, você vai listar essas dores, as objeções, vai criar lá uma chamada para a pessoa te fazer vir para uma consultoria gratuita. Na consultoria, você vai falar de uma dor específica sua e que você fez isso, de uma forma resumida. E no final, você conta que conseguiu chegar ao ponto B. Você já sabe que o seu cliente está no ponto A e o ponto B é onde ele quer chegar. Você vai usar a tua história como uma ponte. Gente, eu estava aqui, eu fiz isso, e cheguei aqui. E eu quero te ensinar isso. Eu quero te fazer isso. Eu quero mostrar que o meu serviço vai te ajudar a sair do ponto A para o ponto B. Então, você vai mostrar isso numa conversa gratuita com alguém e vender organização profissional, vender uma mentoria, vender uma consultoria, vender um serviço. Então, as nossas histórias, elas servem para fazer a pessoa olhar para nós, chamar a atenção para nós, e ali a gente conseguir uma ação dela, tá? Então, você vai usar esses pontos, desenvolver eles, para você criar o teu serviço, para você fechar os teus clientes. Ficou claro até aqui? Sim. Qualquer dúvida, depois a gente pode debater lá no grupo, tá? Uhum. Então, é isso, gente. Então, esse posicionamento como mulher empreendedora é você entender que você sempre vai ter fracasso, você vai ter sempre erros, você vai ter sempre momentos ruins. O que diferencia é que você não se torna refém. Você sente, você vê que errou, você fracassou, você sacode a poeira e fala, como eu saio desse ponto para o próximo ponto? E como que a gente faz isso? Tendo esse conhecimento de onde a gente quer estar, ter esse conhecimento de como eu faço para conhecer o meu cliente ideal, quais são os serviços que eu vou oferecer, que vai trazer uma solução imediata, que vai despertar interesse das pessoas. Certo? A gente vai dar 7 horas já, né, gente? Ai, que pena. Sério, passou. Passou muito rápido. Uma vez eu vi uma frase do Roberto Justo, né, falando assim, que a diferença entre o vencedor... Só quem não erra é quem nunca faz nada, né? Se você ficar deitado o dia todo, você não vai errar, mas também não vai acertar. Porque todo mundo erra. A diferença de um vencedor e de um perdedor é que o vencedor tem acertos mais significativos do que erros significativos. Exatamente. Então, para mim ter resultado, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não estou tendo resultado, é porque eu estou parada. Né? Então, Rose, Oi, pode falar. já tá terminando, né? Porque eu vou precisar sair. Vou finalizar aqui. Ah, tá. Faz um X aí, todo mundo tira uma fotinha. O cabelo bagunçado, né? Todo mundo linda, gente. Vocês são lindas.
Pense nisso. Vocês têm que ser a primeira pessoa que acha linda. E mais uma. Então, gente, a nossa próxima reunião foi, tá? Eu ia falar hoje, mas não deu tempo. O que a gente vai aprender na próxima reunião? Sobre Instagram, que é a nossa principal ferramenta aqui para a gente se destacar, tá? A gente vai aprender sobre perfil estratégico e estratégias para vender no Instagram. Laura, o que você tem na Beleza? mão que você está escrevendo? Desculpa. A gente vai aprender estratégias e vender no Instagram. Quais são as estratégias que eu uso, que eu aprendi, e vou ensinar para vocês como ter esse perfil estratégico, tá? Como vender nos stories, o que fazer lá dentro, como vender no feed, o que não fazer e o que fazer. Beleza? Beleza. Então, se ficou alguma dúvida aqui sobre nossa reunião de hoje, pode colocar lá no grupo, que a gente continua a nossa conversa lá, para a gente desenvolver toda essa parte de definição. Fala assim, Rose, eu não estou conseguindo definir isso, a gente vai lá dentro do grupo, ou vocês podem me chamar no particular, e a gente vai conversar para a gente chegar ao seu nicho de atuação, tá? Não tenha medo. Viu, Adriana? Viu, Daniele? Viu, Tainara? Viviane? Não tenha medo, vai com medo. Liga a câmera, fala. Vocês vão ver que vai dar certo, tá bom? Meninas, muito obrigada por passar essa tarde comigo, né? Obrigada. 2 horas sentada ouvindo a Rose falar. Mas que venha surgir muitos frutos a partir de cada reunião que a gente fizer aqui juntas, tá bom? Um forte abraço, ótimo fim de semana e a gente vai se falando lá no grupo. Beijo, meninas. Tá bom, Fiquem com Deus. tchau. Beijo, gente. Obrigada a Tchau. todas. Tchau. Tchau.